Fala aí, pessoal, a gente vai continuar se debruçando aqui sobre outras origens fictícias. A gente vai analisar agora os estoques, né? Vamos analisar sobre a perspectiva dos estoques outras origens fictícias, outros suprimentos não comprovados. Estoques é um grupo patrimonial importante, afeta custo, afeta resultado. E a primeira lição que a gente precisa é saber como é que a gente registra um estoque. Então eu preciso trazer essa lembrança aqui da contabilidade geral para você, quais são os valores que a gente vai incluir na contabilização dos estoques e aqueles valores que a gente não vai incluir, porque esse processo de custear os estoques é fundamental, é o início de tudo, tá? Então a gente costuma incluir no valor do custo dos estoques aqueles valores que não serão mais recuperáveis, né? Como os tributos não recuperáveis, e os valores necessários para trazer esse estoque até o nosso estabelecimento, como fretes e seguros, tá? E a gente não inclui no valor dos estoques o frete e o seguro, se for pago pelo vendedor, não foi um ônus nosso, e os tributos recuperáveis. Se você vai recuperar, não é custo, é um ativo, né? Então vamos pensar aqui, ó, duas situações. Na situação 1, a empresa adquiriu R$1.000 em estoques, sendo que R$200 são tributos recuperáveis, ICMS e IPI. Como é que eu vou reconhecer esses estoques? Eu vou reconhecer assim, ó, estoques 800 e ICMS e IPI a recuperar, vou botar aqui, ó, tributos a recuperar 200, né? Por quê? 200 não é custo ou despesa, é um ativo, é um valor a recuperar. Então só entra no meu custeamento dos estoques, ó, 800. Os tributos a recuperar, como eu vou recuperar, não vai ser valorado aí junto com os estoques. Eu preciso segregar aqui, ó, minha conta de ativo, estoques 800, minha conta de ativo, tributos a recuperar 200, o somatório é 1.000, né? Em razão dessa aquisição aqui de 1.000. Agora vamos analisar aqui uma segunda situação em que eu comprei R$1.000 de estoques, mas todos os tributos são não recuperáveis. Nesse caso, o meu custo desse estoque é o 1.000, porque eu não tenho mais nada a recuperar, né? Não tenho ICMS a recuperar, não tenho IPI a recuperar, não tenho ICMS sobre frete a recuperar. Então eu preciso gastar agora esse valor de 1.000 para ter esses estoques. Então nesse caso aqui, eu iria lançar nos meus estoques o valor de 1.000. Não teria tributos a recuperar, enfim. Então, o que é que a gente guarda de lição aqui é a importância em segregar certos valores do estoque quando nós temos tributos a recuperar, tá? Ou quando frete, seguros foram pagos pelo vendedor também, eles não entram no valor do estoque, tá? Isso é importante para a gente custear adequadamente os estoques, ó. Principalmente, né? Qual é o mais importante aqui? São os tributos. Os tributos recuperáveis, eles não compõem o valor do custo dos estoques, e os tributos não recuperáveis, se você já perdeu, né, não vai recuperar, vai compor o custo dos estoques, tá bom? Isso é o aspecto mais importante aqui. Vamos ver como é que isso pode aparecer, ó. O ICMS é o imposto de competência dos estados e do DF. A respeito disso, é correto afirmar que os valores a recuperar estão representados como saldos credores na escrituração mercantil, devedores na linguagem fiscal. Vamos lá, valores a recuperar. Na linguagem fiscal, um valor a recuperar é o quê? É um crédito de ICMS que você vai apropriar na sua escrituração fiscal, né? Então, na sua escrituração fiscal, um valor favorável para você é um crédito de ICMS. Então, quando você compra estoque e tem ali o ICMS destacado, o IPI destacado, e você vai recuperar o valor, você vai apropriar esse crédito na escrituração fiscal. Então, na escrituração fiscal, esse valor é um crédito, tá? Só que na sua contabilidade é um valor favorável para você. E como é que você registra valores favoráveis, direitos na sua contabilidade? No ativo. E ativos são contas devedoras. Então, se você tem imposto a recuperar,
Tá lá, ó, imposto, ICMS a recuperar é o inverso do ICMS a recolher. Se o ICMS a recolher é ruim, o ICMS a recuperar é bom, portanto é um bem, é um direito, né? Bem não, é um direito que você tem de recuperar esse valor. E onde é que a gente escritura na contabilidade os direitos? Na conta de ativo, e ativo são contas devedoras, né? Então, ó, o valor a recuperar de imposto estão representados como saldos credores na escrituração mercantil, não, como saldo devedor, conta de ativo, ICMS a recuperar no ativo. E na linguagem fiscal, eles são créditos e não débitos. Então, errado esse item aqui. Item 2. O ICMS não cumulativo, pago na aquisição de mercadorias para revenda, integra o custo de aquisição do bem e estoques inventariados. Pessoal, se o ICMS é não cumulativo, significa que você vai recuperar. Então, se você comprou a mercadoria ali, ó, por 1.000 para formar o seu estoque para revenda, e dentro desse 1.000 tem 200 de ICMS, como é que você vai fazer? Você vai fazer assim na sua contabilidade, ó. Estoques 800, ICMS a recuperar 200. Isso aqui é um direito que você tem, um ativo, é algo que você vai recuperar. Por quê? Porque é não cumulativo. Então, você vai compensar com as operações futuras, né? O imposto devido vai ser compensado com o que foi cobrado antes, porque é não cumulativo. Então, é um direito que você tem. A questão diz aqui que você vai recuperar, porque você é contribuinte do ICMS. Você vai aplicar as técnicas de não cumulatividade, que é confrontar os débitos e os créditos do imposto. Então, nesse caso, ó, não integra o custo de aquisição. O valor do imposto a recuperar não é custo do estoque, né? Apesar do estoque ter custado 1.000, você vai registrar nos estoques, na contabilidade, apenas 800, porque 200 não é estoque, 200 é imposto a recuperar, é outra coisa, tá bom? Não compõe o valor dos estoques. Então fica incorreto aí porque não integra, né? Não integra o custo de aquisição dos bens. As duas incorretas aqui. Em se tratando de testes de superavaliação da conta de estoques do ativo circulante, os testes são geralmente orientados às contas do próprio ativo e de receitas. Por exemplo, considerando-se o método das partidas dobradas, é possível que quando a conta ativo e estoques de mercadorias para revenda esteja superavaliada, a receita de mercadorias para revenda também esteja superavaliada. Bom, nós temos várias noções aqui, algumas a gente vê dentro da auditoria tradicional, o módulo de auditoria tradicional, auditoria independente. Você vai ter a oportunidade de aprofundar conceitos, né? Mas eu vou trazer aqui então ainda de forma superficial, né? O que é teste principal e teste secundário? Bom, na contabilidade, como a gente tem o débito e o crédito, então toda vez que você testa a conta que recebe o débito, automaticamente você está testando a conta que recebe o crédito, né? Porque são duas pernas. Então, quando você testa uma coisa, você está testando outra coisa. Então, quando você faz um teste principal em uma conta, você está testando também secundariamente a outra conta, tá? Isso acontece. A questão avança um pouquinho mais aqui para a gente descobrir aqui o ciclo, né? Acerca do ciclo de negócio envolvido aqui, quais são as contas afetadas. Nós estamos dizendo que há uma superavaliação do estoque e o teste principal geralmente é orientado à conta do próprio ativo. Ativos são mais testados para superavaliação, ok? Isso é um pressuposto da auditoria, tá? Que a gente vai trabalhar dentro do módulo de auditoria independente. E de receitas, aqui é que a gente vai observar, né? Então vamos lá. Se a conta de estoques está superavaliada, a conta receita também está superavaliada. É isso que a questão está nos dizendo. Bom, quando você se deparar com uma questão assim, pense no ciclo de negócio completo. Quais são as contas envolvidas quando você realiza a aquisição de estoques
Vamos fazer aqui, ó. Vamos lá. Vou limpar a telinha. Vamos começar a pensar. O ciclo de negócio e aquisição de estoque envolve quais contas? Vamos lá. Vamos fazer o ciclo completo aqui, ó. Comprei estoques. Comprei estoques. Como é que eu pago esses estoques? Fornecedor, conta de passivo, né? Então eu tenho aqui, fornecedor. Que mais? Quando eu vendo esse estoque, eu tenho a baixa do estoque aqui, ó, 500, né? Reconheço o CMV, custo de mercadoria vendida, por 500. Reconheço uma receita de venda, digamos, de 2.000 e registro a minha receita de venda no caixa, por exemplo. Caixa de 2.000. Esse seria o ciclo completo de aquisição de estoques e posterior venda, né? Então, quando você desenha isso, você tem a ideia de todas as contas envolvidas. Agora é só pensar, quando eu mexo em uma, o que é que eu afeto em outra? Vamos pensar agora sobre isso? Olha só. Superavaliação da conta estoques. Vamos lá. A minha conta estoques está aqui, ok? Vamos lá. Como é que eu superavalio estoques? Eu superavalio estoques registrando ingressos maior do que o devido, né? Ou não registrando as baixas do estoque. Vamos pensar aqui quando eu registro o ingresso do estoque em um valor maior do que o devido. Vamos imaginar que, ao invés de 1.000, que é o valor correto dessa aquisição, eu registro de forma equivocada 1.500. Então, quando eu erro para mais a minha conta estoques, qual é o impacto disso? Fornecedor não vai ser mais 1.000, vai ser 1.500 também, tá? Então, eu afeto imediatamente, ó, a conta estoque e a conta fornecedor. Então, se eu erro para mais a conta estoque, eu erro para mais a conta fornecedor, ok? Essa é uma possibilidade. Qual é a outra possibilidade de eu superavaliar a minha conta de estoques? Bom, eu posso superavaliar a minha conta de estoques registrando essas baixas aqui, ó, por valores menores do que o devido, né? Então aqui, ao invés de eu ter reconhecido 500, que é o valor correto, eu poderia ter baixado apenas 200. Se eu baixo apenas 200 aqui, onde é que eu vou impactar essa conta? Vou impactar aqui, né? Eu vou reconhecer um CMV não de 500, mas um CMV de 200. Então veja, se eu superavalio a minha conta estoques, a gente consegue perceber que a gente está superavaliando também a conta fornecedores, ou se eu superavalio a minha conta estoques em razão de um reconhecimento menor aqui dessa baixa, eu poderia subavaliar minha conta de custos, né? São essas possibilidades. Aí eu pergunto para você, tem alguma coisa a ver com receitas aqui? Não, não tem nada a ver com receitas. A partir do momento que eu coloquei todas as contas na mesa, eu consigo enxergar todos os efeitos possíveis. E eu não tenho nenhuma referência aqui, ó, receita de vendas, né? Eu não mexo, o processo de aquisição de estoques, eu não mexo com a receita de vendas. Se eu reconhecer aqui 3.000 ao invés de 2.000, ou se eu reconhecer um valor menor de 1.000, eu vou afetar o caixa, né? Então eu não tenho interferência aqui na conta de estoques e na conta de fornecedores a partir de qualquer consideração errada que eu faça na minha receita de vendas. Então quando a questão diz aqui, ó, é possível que quando a conta de estoques de mercadoria, deixa eu pegar outra coisinha aqui, ó, a conta de estoques de mercadoria para revenda esteja superavaliada, é possível que a receita de mercadorias também esteja superavaliada? Não, a gente viu que não interfere aqui na receita de vendas. Agora, o que é que eu posso afirmar? Quando eu superavalio a minha conta de estoques, eu posso superavaliar fornecedores e eu posso subavaliar CMV. Seriam duas conclusões possíveis e nenhuma dessas duas conclusões se encaixa
na nossa questão aqui. Portanto, fica incorreto essa assertiva. Bom, essa equação aqui é bem importante, né? Porque ela vai permitir que você chegue a diversos juízos acerca dos valores dos estoques. A gente tem essa equaçãozinha básica aqui, ó, em que um lado dessa equação precisa ser igual ao outro lado. Porque se for diferente, ou seja, tem que ser zero, né? Tem que ficar assim, ó, 10 igual a 10, né? Senão, significa que há alguma distorção. E o que é que significa essa fórmula? Estoque inicial mais entradas precisa ser igual ao estoque final mais saídas. Dito isso de uma forma didática, seria o seguinte, olha só, tudo que você já tinha, mais o que você comprou depois e se somou a essa quantidade que você já tinha, tem que ser igual a tudo que saiu, tudo que você vendeu, mais ao que sobrou. Então é uma equação bem lógica, né? Tudo que você já tinha e mais o que você trouxe para compor esse estoque seu tem que ser igual ao que vendeu e ao que sobrou. Essa equação não pode ficar desequilibrada, tá? Se houver diferença no lado dos estoques, ó, vamos presumir que há omissão no registro de entradas. E se houver diferença no lado das saídas, vamos presumir que houve venda de mercadoria sem nota fiscal. Pessoal, pensa nessa equaçãozinha aqui, ó, de uma forma bem simples. Imagina o seguinte, eu sempre dou esse exemplo, que você vai sair para uma festa e você tem R$50 na carteira, tá? Então, ó, o seu estoque inicial é R$50 na carteira e você está indo para essa festa. Aí você entrou no carro, uma amiga sua, um amigo seu que está te devendo R$50, te pagou R$50. Então, agora na sua carteira tem R$100. Aí você foi para a festa e gastou 40 lá. Saiu R$40 da sua carteira, foi o que você gastou nessa festa. Então, o seu estoque final é quanto? Precisa sobrar quanto? Olha, você tinha 100, se você gastou 40, tem que sobrar 60, né? Então, veja que é uma equação lógica, né? Você pensa aí, ó, como se fosse na sua carteira. Tudo que eu tinha mais o que entrou é igual ao que eu gastei mais o que sobrou. Veja que do lado da equação nós temos 100 e do outro lado da equação nós temos 100. Significa que não há nenhuma irregularidade aparente aqui. Agora imagine que você vai inspecionar a sua carteira. Você vai inspecionar a sua carteira, ou seja, você vai fazer a contagem física de estoques. E aí quando você vai fazer essa contagem física dos estoques, você verifica que não há R$60, há apenas R$30. Então, ó, o nosso lado da equação aqui não tem mais 100, ficou R$70, né? E esse desequilíbrio, ó, dizendo que tem 100 de um lado e 70 do outro, você vai presumir o quê? Que é essa diferença de 30 é venda de mercadoria sem nota fiscal, porque a contagem física revelou que não é 60 que você tem, é 30 apenas. Então significa que você deu saída aí a esse dinheiro que você tinha na sua carteira, né, e comprou aí alguma coisa e não registrou na cabeça essa aquisição, né? Transforme isso aí para o mundo empresarial. Então você vendeu o estoque do que você tinha, mas não registrou. A gente vai considerar então que é uma presunção de venda de mercadoria sem emissão de nota fiscal. Então essa equaçãozinha vai ajudar a gente a resolver muitos probleminhas aí relacionados a estoque. Uma outra fórmula tradicional aí é a fórmula do CMV, que você aprende em contabilidade geral, né? CMV, custo da mercadoria vendida, é igual ao estoque inicial mais compras, menos o estoque final. Isso é igual ao CMV. É matéria de contabilidade geral aqui. Mas a gente pode chegar a muitas conclusões a respeito dessa equação. E as provas normalmente questionam, pessoal, assim, ó, há uma infinidade de perguntas desse jeito aqui, ó. Quanto maior ou menor for o x, menor ou maior será o y. Então a prova vai trazer para você assim, ó, quanto maior ou menor for o estoque inicial, menor ou maior será o custo
ou lucro, né? E por aí vai. Então isso dá uma infinidade de perguntas possíveis, né? A prova pode te perguntar assim, ó, olha, se você superavaliar o estoque inicial, o que acontece? Você não vai, você precisa saber que isso vai gerar um custo maior e vai gerar um lucro contábil menor. A prova vai te perguntar, o que acontece se você superavaliar o estoque final? O que vai acontecer? Vai gerar um custo menor, consequentemente um lucro contábil maior. E por aí vai, né? É uma permutação de perguntas aqui, ó. Então a pergunta vai ser no sentido de que quando superavaliar X ou quando subavaliar X, o que acontece com Y? Sendo que Y é o custo e o lucro. E decorar isso aqui não dá, né, pessoal? Você não vai decorar isso aqui. Então, como é que você vai aprender a fornecer todas essas respostas aqui, ó? Quanto maior ou menor for o x, sendo que x são essas duas variáveis aqui, e o maior e o menor é a superavaliação e a subavaliação, né? Maior ou menor será o y, sendo que y é custo e lucro. Então, para você responder as dezenas de perguntas possíveis de serem feitas a partir da super ou subavaliação de estoque inicial e estoque final e as suas consequências no custo e no lucro, para você ter tudo isso na mente aqui, você vai recorrer a um macete aqui muito fácil, pessoal. Primeiro, você precisa ter essa formulazinha na mão, ó. Fórmula do CMV. CMV igual estoque inicial mais compras menos estoque final. Se você tem essa fórmula na mão, fica fácil você responder qualquer uma dessas perguntas aqui. E como é que você vai fazer isso? Vamos imaginar que a prova te perguntou assim, ó. Olha, se você super avaliar o estoque inicial, o que acontece com o custo? O que acontece com o CMV? Vamos responder essa pergunta aqui? Como é que a gente vai fazer? Primeiro, pegue a equação e coloque valores hipotéticos aqui, que você vai admitir hipoteticamente que são os corretos. Então, ó, se meu estoque inicial é 10, eu comprei 2, ficou 12 e sobrou 6, o meu CMV será 6, tá bom? Então vamos admitir que essa situação é a situação real, a situação correta. Agora vamos responder a questão da prova. A prova perguntou o que acontece se você superavaliar o estoque inicial. Qual é a consequência? Bom, a partir daí você vai brincar com os números e vai mexer só naquele número que a prova pediu para você. Então olha só, considere isso aqui como uma situação real, né? A situação verdadeira. A prova pediu para você superavaliar o estoque inicial para testar o que acontece. Então eu vou fazer isso. Ao invés de 10, eu vou colocar 11. Eu vou superavaliar o meu estoque inicial, tá bom? O resto eu vou manter do jeito que está, ó. Vou manter do jeito que está. Qual é o resultado dessa equação agora? 11 mais 2, 13, menos 6, 7. Então, ó, eu já sei que se eu superavaliar o meu estoque inicial, o meu custo, que era 6, passará a ser 7. Então, eu aumento o meu CMV. Vamos testar aqui, ó. Se eu superavaliar o meu estoque inicial, o que acontece com o meu custo? Fico com um custo maior. Então, o meu CMV, que era 6, passou a ser 7. E aí você vai brincando com os valores, né? Você pega uma equação qualquer, coloca os números aleatórios e toma aquilo como verdadeiro. A partir daí você vai brincando, ó, colocando um pouquinho a mais em EI, um pouquinho a mais em C, um pouquinho a mais em EF, ou um pouquinho a menos também, e você vai brincar com os resultados, tá bom? Vou fazer mais uma vez aqui para a gente testar isso. Vamos imaginar que a prova está perguntando agora o seguinte, ó, o que é que acontece se você subavaliar o estoque final, tá bom? Vou subavaliar o estoque final para ver o que acontece. Bom, a minha equação padrão é essa aqui, então eu vou repetir os valores dessa equação. Vou repetir o 10, vou repetir o 2 e vou agora subavaliar meu estoque final. O verdadeiro era 6, eu vou subavaliar, vou colocar 5. E aí é só eu calcular quanto é que fica essa equação. 10 mais 2, 12, menos 5, 7. Então, se eu subavalio o estoque final,
eu vou obter um CMV menor ou maior do que o original. Ó. Então, eu também tenho como consequência um CMV menor. Vamos testar? Olha só, vamos ver o nosso quadro aqui. Ó. O que é que acontece se eu subavaliar o meu estoque final? Vou ter um custo maior. Tive um custo maior? Tive, porque o meu padrão era 6 e quando eu subavalio o estoque final aqui na equação, ó, eu troco de 6 para 5 só para testar, o resultado é 7, logo um CMV maior. Então veja que você não precisa decorar isso aqui, né? Basta você brincar com aquela equaçãozinha, trocando os valores conforme a questão lhe der o comando, né? E você vai conseguir concluir qual é o CMV que surge a partir da manipulação de uma dessas 3 variáveis aqui. E a partir do CMV, você sabe que o lucro, né, depende das receitas, menos as despesas, menos os custos, né, das mercadorias vendidas. Então, se você tem um CMV maior, o que é que vai acontecer? O seu lucro será menor, né? E por aí vai. E o inverso, se o CMV é menor do que o devido, você terá um lucro maior. Vamos fazer uma questãozinha aqui, ó, e vamos aplicar esse teste, essa metodologia numa questão. Em determinado período, uma entidade avaliou para mais o seu inventário inicial, ó, super avaliação do estoque inicial. Então, para mais o estoque inicial de mercadorias para revenda. Dado que a entidade utiliza sistema de inventário periódico, né, o auditor deve relatar o quê? Vamos lá. Como é que eu vou fazer aqui? Eu preciso identificar o efeito dessa superavaliação no estoque inicial no lucro, né, no custo, enfim, e por aí vai. Como é que eu vou fazer? Vou reproduzir a minha equaçãozinha, né, aquela equação clássica, e vou colocar uns valorezinhos aqui e vou admitir que esses valores são os corretos, né? Então eu coloquei aqui, ó, 2, 1 e 1 aleatório e calculei o CMV. O CMV verdadeiro é 2, hipoteticamente. Agora eu vou brincar com a variável que a questão me pede. A questão pede para eu superavaliar o estoque inicial. Então vou fazer a minha simulação aqui, ó. Repito os valores e no estoque inicial eu vou superavaliar. Então eu vou trocar o 2 por 3. O que é que resulta a minha equação aqui? Então, 3 mais 1, 4, menos 1, 3. Se eu superavalio o estoque inicial, eu vou encontrar um CMV maior do que o que deveria constar. Então, eu superavalio o CMV. E se eu coloco um CMV maior do que o devido, pessoal, o que é que eu estou fazendo? Eu estou diminuindo o lucro, né? Então, vou botar aqui, ó, reduz o lucro, porque a despesa com CMV é maior. Então, reduz o lucro. São essas duas consequências aí que eu consigo obter a partir da manipulação da informação conforme a questão me pediu. Então, o lucro líquido está subavaliado? Ó, está sim, né? Porque eu estou considerando um CMV, que é um valor que reduz o lucro, maior do que o correto. Então, eu estou reduzindo o meu lucro líquido indevidamente. Já poderia marcar aqui a letra A. Letra B, o inventário está subavaliado. Não está subavaliado, porque se eu considerei um CMV maior do que o devido, é com base nesse CMV que eu baixo o estoque, né? Então, eu estou baixando esse CMV indevidamente. Mas a questão, na verdade, nem fala, né, de inventário. Não vamos complicar a questão não, pessoal, para não gerar informação desnecessária. Ó. O CMV está subavaliado. Essa aqui é bem pertinente. Não, está superavaliado. Modificou de 3 para 2. Então, não pode. Despesa de vendas, não tem nada a ver com despesa de venda. Despesa de venda, não tem nada a ver com despesa, né? A gente está mexendo aqui com CMV e lucro, né? E os estoques iniciais e estoques finais. Deixa eu só voltar aqui a letra B, ó, que a gente deu uma enrolada aqui. Ó. A letra B, o estoque final está subavaliado. A questão pede para a gente mexer aqui, ó, no estoque inicial. Então, a conclusão que a gente vai obter será com base no CMV e não
no estoque final. Então não faz sentido também aqui, né? Tem algumas alternativas que é melhor às vezes até a gente descartar imediatamente do que tentar justificar, porque a banca lança algo sem sentido e às vezes para você justificar você precisa dar muitas voltas. Então não faz sentido a letra B, tá bom? A gente ficou com a letra A. Agora a gente vai observar essa questão dos estoques quando envolve uma empresa industrial, tá? Esses estoques que a gente viu até então eram estoques relacionados à empresa comercial, aquela que compra a mercadoria para revenda e vende. Então o estoque é um passinho só, né? Estoque de mercadoria para revenda e vendeu e pronto. Mas na empresa industrial, ela não compra a mercadoria pronta para revenda, ela compra matéria-prima, material de embalagem, produtos intermediários e ela vai transformando isso em um produto acabado para no final vender. Então, quando a gente pensa em empresa industrial, é um pouquinho diferente da empresa comercial. Na empresa industrial, a gente vai ter alguns passinhos a mais. Então, olha só. Na empresa industrial, ela compra matéria-prima, então nós temos aqui um saldo inicial de matéria-prima. Quando essa matéria-prima é requisitada para a produção, então nós baixamos a matéria-prima e esse estoque de matéria-prima entra aqui em estoque de produtos em elaboração, né? É um estoque intermediário. Quando esse produto em elaboração é finalizado, a gente baixa o estoque de produtos em elaboração e leva aqui para estoque de produtos acabados, né? E aí sim, quando a gente vende esse estoque de produtos acabados, a gente baixa o estoque de produtos acabados e reconhece o CPV, que seria a mesma coisa do CMV. Então, na empresa comercial, enquanto o CMV você baixa diretamente da conta estoques, na empresa industrial a gente tem esse efeito cascata aqui, ó. Primeiro entra a matéria-prima, depois esse estoque vira um estoque de produtos em elaboração, depois que ele vira um estoque de produtos acabados. Então, a partir desse momento aqui, ó, é que fica equivalente à empresa comercial. Na empresa industrial, a gente tem essas duas etapas aqui anteriores. Então, a gente precisa ter atenção a esse efeito cascata, né, que vai levando aí. A fórmula do CMV, que é a nossa velha fórmula, estoque inicial mais compras menos estoque final. A partir dessa fórmula, a gente consegue adaptar a fórmula para o CPV, que é o custo dos produtos vendidos, que vai ser mais ou menos a mesma fórmula, né, com algumas adaptações. O custo dos produtos vendidos igual ao estoque inicial, mais custo de produção do período, menos estoque final. Então esse é o custo dos produtos vendidos, que seria o equivalente ao CMV, só que nas empresas industriais. Para a gente calcular o custo dos produtos acabados, a gente vai fazer também uma adaptação da fórmula. O custo dos produtos acabados é igual ao estoque inicial de produtos em elaboração, ou seja, tudo que estava em elaboração, mas tudo que foi incorporado nesse estoque de produtos em elaboração, né? Ou seja, o custo de produção do período, menos o que sobrou, ou seja, menos o estoque final de produtos em elaboração. Então, o estoque inicial de produtos em elaboração, mais o que foi incorporado a esse estoque, menos o que sobrou, significa que é o que ficou pronto, ou seja, são os produtos acabados. E assim a gente consegue chegar à fórmula dos produtos acabados, do custo dos produtos acabados. Na auditoria das contas de resultado de uma empresa industrial, se uma despesa for lançada incorretamente como custo da produção do período, o que é que acontece, né? Vamos verificar que eu desenhei essa operação para a gente entender. Ó. Nós temos a situação real, seria isso aqui. Ó. Para produzir um produto são incorridos os custos X, Y e Z de R$1.000. Então, ó, no estoque de produtos em elaboração, as matérias-primas e os outros custos, né, vão sendo introduzidos aqui, ó, custo X, Y e Z, no valor de R$1.000. Quando esse produto em elaboração fica pronto, o que é que acontece? A gente baixa esse valor de 1.000 e leva para aqui para os produtos acabados. Então, nós temos agora um estoque de produtos acabados de 1.000. Quando a gente vende, eu baixo esse estoque de produtos acabados e levo aqui para o custo da produção vendida, o CPV, que é a despesa, né? Que é o custo que vai entrar no resultado nesse valor de 1.000. Então, a gente tem um efeito cascata, né? Ó, se eu gastava 1.000 para produzir,
Eu vou levar 1.000 para aqui, né? Esse 1.000 vai andando até chegar aqui no nosso CPV. A questão diz o seguinte para a gente, ó. Uma despesa indevida, né, foi lançada como custo da produção. O que é que vai acontecer quando a gente se depara com essa situação? A nossa situação real exigia os custos X, Y e Z, tá? Então, o custo X, Y e Z é de R$1.000, mas a gente lançou uma despesa W, um custo W indevidamente e o total desse estoque em elaboração passou a ser 1.200 ao invés de 1.000, que seria o correto. Então, quando eu lanço indevidamente essa despesa, ou esse custo aqui, o que é que vai acontecer? Quando eu fizer a baixa dos meus estoques em elaboração de 1.200, eu vou levar agora não mais o 1.000, vou levar 1.200 para estoque de produtos acabados e quando eu vender eu vou baixar também 1.200. Então perceba que a inserção desse custo ou despesa aqui de 200 foi repercutir lá no final, né? Então assim, nós temos um efeito cascata. Ao invés do 1.000 continuar seguindo o seu passo aqui, ó, quando eu lancei 200 indevidamente aqui, eu acabo transferindo 200 para aqui, né? 200 para aqui e 200 para aqui. Então há um efeito cascata, eu levo esse efeito da despesa indevidamente lançada lá para o meu CPV, né? Então quando eu lanço esse custo W de 200, custo ou despesa, tanto faz, né? A questão fala em despesa, isso vai nos permitir concluir que vai impactar aqui o nosso CPV, né? Então concluímos que o CPV está superavaliado. O custo de produção acabada está superavaliado. Seria a nossa resposta aqui, né? A gente leva os efeitos desse erro até o final aqui, tá bom? Agora tem uma pegadinha aqui, pessoal, que apareceu nessa questão do CESP, e aí vai muito da interpretação da banca, né? Às vezes a banca quer pegar você em algum detalhe específico e foi o que essa questão do CESP fez. Olha só, quando o estoque final de produtos em elaboração está superavaliado, é correto afirmar que tal equívoco superestima o valor do custo dos produtos vendidos, apurado em determinado período. Bom, por que o CESP vai ter um entendimento bem diferente aqui, mais complexo, né, do que a outra questão que a gente fez, né? E aí é importante você ter essas duas visões. Olha só, eu tenho matéria-prima, saldo inicial de 1.000. Essa matéria-prima foi requisitada para produção, então eu baixo a matéria-prima, ela entra aqui no estoque de produtos em elaboração. Quando esse produto em elaboração fica pronto, quando ele é finalizado, ele vai deixar de ser um produto em elaboração. Então eu vou baixar aqui, ó, vou baixar 100 para zerar e vou levar para o estoque de produtos acabados, né? 100. E aí quando eu vendo esse estoque de produtos acabados, que eles estão prontos para ser vendidos, vou creditar 100 e debitar 100 no CPV. Então perceba que eu tenho aquele efeito cascata, eu vou levando, ó, o 100, ele vai andando e vai andando, mas tem um pressuposto para ele chegar aqui, pessoal. Qual é o pressuposto? É que esse estoque em elaboração, ó, esteja todo finalizado. Nesse caso aqui, no nosso exemplo aqui, eu coloquei que ele foi todo finalizado. A gente tinha 100 em produtos em elaboração, os mesmos 100 se tornaram acabados e eu transferi para cá. Mas pode ser que apenas 50 esteja finalizado. Então eu só vou baixar 50 e vou levar 50 para aqui, tá? E consequentemente o efeito cascata aí será na base de 50. Então, para repercutir aqui em CPV, eu preciso que o produto esteja acabado. Enquanto o produto está aqui em elaboração, ele não vai chegar aqui. E parece que esse foi o entendimento da questão, ó. O estoque final de produtos em elaboração está superavaliado. É correto afirmar que tal equívoco superestima o valor do custo de produção vendido apurado em determinado período. Bom, isso é verdadeiro quando o produto em elaboração não estiver mais em elaboração.
quando ele estiver acabado, né? Então, enquanto ele está aqui, ele não repercutiu ainda, não vai repercutir os seus efeitos aqui. Por esse entendimento, talvez o CESP tenha colocado aí como errado essa questão, né? Então, assim, ó, os produtos em elaboração só afetarão os custos dos produtos vendidos no momento em que se tornarem produtos acabados, pois nesse caso serão transferidos para produtos acabados e, na sequência, para o CPV. Então, apesar desse efeito cascata, né, quando você erra aqui, em algum momento vai repercutir aqui, embora isso seja verdade, a gente precisa que, primeiro, esse produto em elaboração deixe de ser um produto em elaboração e se torne um produto acabado. Então, ele só passa para aqui quando é finalizado. Por conta disso, essa questão possivelmente foi considerada errado, né? Então, apesar de ser muito claro esse efeito cascata aqui, ó, que quando você erra aqui, você vai errar aqui, você vai errar aqui, você vai errar aqui, embora esse pressuposto seja verdadeiro, é preciso que o produto mude a sua fase de em elaboração para produto acabado, para que ele chegue aqui, tá bom? E para a gente fechar, pessoal, vamos analisar aqui aspectos que levam à superavaliação de estoques, aspectos mais teóricos aqui. O que é que pode levar à superavaliação ou subavaliação de estoques, né? No caso da superavaliação, um inventário mal feito, quando você não elimina os tributos recuperáveis do estoque, né? O ICMS é recuperar, o IPI é recuperar, quando você não reconhece adequadamente os descontos recebidos, que reduzem o valor desse estoque, quando você tem estoques vencidos, estoques deteriorados, que não deveriam estar ali nos estoques, deveriam ter sido reconhecidas essas perdas, né? E quando você tem a aplicação incorreta do regime de competência, quando você registra em um mês, como deveria ser em outro, isso pode afetar tanto para mais ou para menos, conforme seja o equívoco. Então, essas circunstâncias podem afetar o valor dos estoques. É um conhecimento básico de contabilidade aqui, não há nada específico assim de auditoria, mas vale a pena ficar atento. E a subavaliação dos estoques. Quando você não compra, quando você não registra as aquisições, mantém ativos ocultos, né? Você faz as aquisições por fora, isso gera subavaliação de estoques. Aquisições efetuadas por fora no caixa 2, não inclusão das despesas acessórias com frete, seguros, despacho, etc., né? Aqueles valores necessários para trazer o estoque até o seu estabelecimento, eles compõem o valor do estoque, né? Então, se você pagou o frete, ele compõe o valor do estoque. Mas se o frete foi pago pelo vendedor, aí nesse caso não é um ônus seu, não compõe. Então, é preciso adicionar os fretes, os seguros, as despesas acessórias para trazer esse estoque até as nossas dependências e a aplicação do regime de competência de forma incorreta, né, que pode afetar para mais e para menos também os nossos estoques. Belezinha? Então a gente fechou aqui esse bloco. Até mais.